estamos numa live muito especial, porque teremos convidada e vamos torcer para que a conexão não caia e tudo dê certo. Hoje nós vamos conversar com a Flávia, que é turismóloga. Eu acho muito chique esse termo. E ela vai te explicar direitinho sobre o trabalho dela e a gente vai conversar com um assunto assim que tá em ascensão, que é o turismo, não é mesmo? E eu vou te dizer que principalmente aqui nos Emirados Árabes Unidos tá crescendo muito, porque é um lugar onde as pessoas estão descobrindo agora. Ninguém pensava em viajar para os Emirados, para Dubai antes. Era simplesmente Disney na Orlando, né? Fica em Orlando? Espero que sim. Viajar para Paris, para Ilhas Maldivas e agora Dubai deu um boom, né? Tá todo mundo querendo vir pra cá, sem entender muito como que é, e por isso eu tô aqui pra te ajudar a entender um pouquinho. Mas já vou aproveitar pra chamar a Flávia aqui. Eu sou a Flávia, eu sou turismóloga de formação, eu sou de Curitiba, aqui no Paraná, no Brasil. E eu tenho tanto um perfil, né, que eu trabalho muito na parte do marketing dentro da área de turismo, né? Então, eu trabalho não só fazendo, né, um pouco de conteúdo, falo principalmente com famílias. Então, eu tenho Instagram e blog e tudo mais, que é o Turismo em Família, que é o meu trabalho principal. Mas eu também tenho um trabalho com profissionais do turismo, né? Que eu faço mentorias, faço alguns trabalhos voltados para cursos e tudo mais. A Lizy já tive o prazer de tê-la como minha aluna no curso de blog. E aí eu também estou sempre trabalhando aí, trocando algumas figurinhas aí com os profissionais da área e falando de turismo, né? Falando sempre de turismo, um pouquinho das oportunidades. Eu gosto muito dessa parte de ajudar pessoas mesmo, porque muita gente não enxerga, não sabe dos movimentos do mercado, precisa um pouco, né, de ajuda. Então é um trabalho que me traz muita satisfação em poder ajudar aí o pessoal do turismo a trabalhar nessa área que eu sou super fã, né? Sou mega suspeita, mas é verdade. O meu nome é Lizy Bueno. Eu sou gaúcha natural de Porto Alegre, moro em Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos, desde 2009. Agora, em novembro, já vai fazer, então, 15 anos. Gente, passa muito rápido tudo. Agora que eu tô entrando nessa área, eu vejo o despreparo dos dois lados. Do profissional, que é muita informação, até separei umas coisinhas que eu não conversei contigo em off, para a gente comparar Brasil e aqui Emirados Árabes Unidos. E também desinformação das pessoas, que, por exemplo, hoje mesmo eu tive conversa com pessoas dizendo, nossa, eu visitei tal lugar e, ok, visitei. Seria completamente diferente se eu tivesse um guia me explicando sobre o lugar, a experiência é diferente. Então, assim, eu acho que é importante também ressaltar a importância de ter um profissional, né? Eu vou mais além até do conceito, porque assim, por que eu até acho que, pegando uma evolução histórica aí do turismo, né? Por que eu acho que muita gente acaba fazendo coisa por conta, às vezes não é a mesma coisa, e aí você, às vezes você perde a oportunidade ou não, no seguinte sentido. Eu acho que por muito tempo, principalmente antes assim, da internet, o pessoal que trabalhava com turismo ficou acostumado a fazer mais do mesmo. E aí as pessoas foram percebendo que elas fazerem assim, não, essa pessoa vai falar X, Y, Z, que eu consigo ler num post de um blog, que eu consigo ver num artigo de jornal, que eu consigo fazer. Então eu não preciso dessa pessoa. Eu posso me virar por conta, eu dou uma estudada no assunto, eu vou lá e principalmente aí com internet, blogs, redes sociais, tudo mais, de fato tem muito conteúdo por aí, que se a pessoa dá uma pesquisada, ela consegue fazer muito por conta do que pessoas que faziam esse feijão com arroz, né, faziam. Hoje, a gente já tem um cenário um pouco diferente. Então, nós temos pessoas que continuam fazendo esse feijão com arroz e reclamam, às vezes, da internet e tudo mais, mas a gente tem outros profissionais, e aí que entra aí o teu trabalho e de algumas outras pessoas que fazem um trabalho de guia que é muito mais interessante e que vão bem além desse básico que a gente encontra. Então, elas vão te proporcionar experiências, elas vão te proporcionar informação muito mais acurada, muito mais detalhada, vão te falar coisas que ela não conseguiria sozinha descobrir, e isso que vai te trazer valor, né? Então, eu acho que quem está trabalhando, né, no teu caso, né,
até acho que legal você falar do tipo, o que você faz diferente, né? Porque é bem isso, se a gente for ler alguns artigos, a pessoa tem um pouco de interesse, ela vai ler um pouco de história e tudo mais, ela de fato vai trabalhar sozinha, né? Ela vai encontrar sozinha. Mas aí você tem, assim, o guia, você tem a guia, o guia, que é bacana dizer, puxa, o trabalho dessa pessoa é fantástico, né? Essa pessoa, ela me inseriu na cultura do país, ela me trouxe, assim, coisas, informações que eu nem imaginaria como trabalhar. E aí, esse que é o negócio. E aí, sim, às vezes, um lugar que você sabe que é incrível, porque você sabe todos os detalhes e aquela pessoa não viveu, ou não sabe os truquezinhos, o jeitinho de assim, ó, se você olhar desse lado tem uma coisa aqui que é bacana e tal, a pessoa vai passar lá reto, batido e não vai perceber tudo isso. É aí que eu acho que é a diferença, né? De você ter um guia legal, e aí um guia meia boca. E que tem muito, né? Eu tenho visto isso, porque assim, eu sempre visitei os lugares aqui por conta, com a família, com amigos. Depois, com o meu canal no YouTube, as pessoas, né, pediam, Lizzy, vamos comigo, quero te conhecer. Você já vai me conhecer? Vamos ver os lugares também. Aí eu fiz uma licença aqui, onde eu podia ser uma assessora. Então eu acompanhava até para ajudar com a língua, porque aqui, apesar de usar bastante o inglês, sabendo um pouquinho de árabe já auxilia também, dá um destaque, Isso. né? Não. Não. Olha, vou ser Olha, bem sincera. a gente olha aqueles escritinhos e entra em, né? Ler eu acho mais difícil. Escrever até na tudo. Mas quando eu vim morar aqui, eu não falava inglês, mas eu falava árabe. Então eu vim com árabe, mas cheguei achando que eu ia me virar super bem. E eles entendiam o que eu falava e eu não entendia nada do que eles falavam comigo. Porque eu aprendi o árabe egípcio. E aqui é o árabe emarate. Então é que nem pegar o espanhol e o português. É parecido, mas não é, né? Então, penei um pouquinho. Mas eu tenho visto isso, que andando com essas pessoas e vendo as pessoas trabalhando, né? A maioria que trabalha na área aqui é muito tipo, olha, a gente se encontra aqui daqui a 10 minutos, pode ir ali passear. Nem vai com o cliente. Eu acho isso um absurdo. Eu vejo vários. Chega com aquela excursão enorme, com a bandeirinha. Aí diz, olha, a mesquita, por exemplo, é aqui. Vocês vão entrar assim, assim, e aí eu me encontro aqui, tá o horário. Nem explica nada sobre o lugar. Eu fico apavorada, porque daí o que acontece? Eu já presenciei pessoas saírem brabas do lugar. Saírem com uma experiência ruim de um lugar lindo, de um lugar maravilhoso, porque não existia ali junto com elas um profissional. E tinha uma pessoa que estava com licença, mas ela não estava a fim de trabalhar. Ela só para tirar o dinheirinho. Até aqui. Já vi muita gente me reclamar também, por exemplo. A mesquita é a maior reclamação que eu vejo. As pessoas chegam lá e eu tô falando em português. Ai, que legal português. Ela, nossa, mas eu contratei um guia, o guia não me avisou que eu tinha que trazer um tecido para cobrir meu cabelo. Nossa, mas o guia não me falou sobre como que é o código de vestimenta para entrar aqui. Eu disse, gente, é o básico. Como assim? Tu tá mínimo, pagando, né? ele? E esse ponto, né, eu acho que eu acho que é legal falar, né, bem isso, né, da experiência. A gente já percebe, né? Tem pessoas, quem é profissional e tal, vai te acompanhar no antes, no durante, no depois, né? E é bem isso. Ah, não, então tem uma preparação, esse lugar, inclusive para alinhar expectativas, né? Por exemplo, você tá vindo, eu acho que vou tentar pegar alguns exemplos teus, mas eu também tenho um exemplo, né, de outro lugar que eu acho que cabe na nossa conversa. Bem isso, eu vou lá para Emirados, vou visitar a Mesquita. Né? Código de vestimenta. Às vezes a gente pensa, não, a gente tem que se cobrir, mas eu acho que tem alguns detalhes do tipo, olha, essa roupa aqui tem uma transparência que não vai funcionar mesmo ela sendo longa, né? Fico pensando nisso. Esse calçado e tudo mais. Então, os detalhes sempre fazem muita diferença, né? Outra coisa, às vezes vai numa data de feriado, né? Vocês têm o Ramadã, né? Tudo isso são coisas que a gente, às vezes, por mais que a gente estude tal, a pessoa, principalmente no teu caso que você mora, né, no país, dá muita diferença de você ter essa expectativa, inclusive de datas, do tipo, ó, esse dia é um dia que é um feriado local e tem bastante visitação, aqui é muito cheio, vai acontecer um evento, vai estar acontecendo tal coisa na cidade, né? Todas essas coisas é super importante alinhar
E isso eu acho que faz muito assim no sentido que assim, pode ser que a gente tenha muitos perrengues no caminho, mas se são perrengues que já estão alinhados, né? Que a gente já está esperando, a pessoa vai se sentir mais conhecedora e vai ter uma experiência muito melhor. Mas ainda tem, de fato, muito guia, mesmo local, que é bem isso, tipo, não proporciona uma experiência, uma preparação. Não, às vezes até eu tive uma experiência interessante que eu quero compartilhar no Chile, né? Quando eu fui para o Chile, assim, boa, uma experiência boa. Não sei se todo mundo lembra que isso já faz 4 anos, né? Que teve eu ia visitar aquele Embase El Hueso lá, eu não sei falar espanhol, tô bem, né? E infelizmente, 20 dias antes da minha viagem, teve um desmoronamento lá de uma família que estava passando num lugar que não era permitido e 2 meninas morreram, né? E foi um acidente e tal. Eles não estavam no lugar que deveriam estar. O guia, sabe lá, até tinha um guia, mas sabe lá o que estava fazendo, né? E aí, claro, eles fecharam o lugar, o meu passeio já estava agendado, comprado e tudo mais. E aí, houve uma certa tensão entre todas as empresas e passeios ali que envolvia montanha e neve e tudo mais, por causa desse acidente, né? Início de temporada de neve deles e tudo mais. E aí, eles trocaram, então, o nosso passeio para um outro lugar, também bonito, né? Com cordilheira, com lago e tal. Só que, como estava todo mundo muito tenso, o pessoal estava indo lá, né? Então, todo mundo que ia fazer esse passeio original migrou, então começou a encher um pouco mais outros destinos. E aí, o pessoal que era dono dos hotéis ou das regiões que estavam migrando ficaram também tensos. Tipo, pô, tá chegando mais gente aqui. E eles começaram a colocar mais restrições de visita. Então, antes o pessoal chegava perto do lago, não pode mais, não podia fazer, tipo, várias coisas. E aí você chegava lá meio que assim, você vai chegar, vai viajar, sei lá, 2 horas até chegar ao local, vai tirar uma foto e vai embora, né? Fica meio, por mais que seja, fica meio sem graça. Então, o guia que estava com a gente, ele se virou. E deu para ver muita diferença do nosso guia, que era legal, e do outro cara, e outras pessoas que, tipo, estavam assim, ó, esse é o lugar, a gente vai ficar 2 horas aqui, beleza. Então, assim, primeiro que eles, tipo, criaram uma paradinha no caminho, que é um lugar para comer empanada, que eles acharam, tipo, que era um lugar legal e tal, bem típico, pra gente ter uma experiência para comer lá empanada chilena e tal, que era um lugar bem gostoso, beleza. Outra coisa, tinha um outro mirante que eles levaram lá, ó, a gente vai fazer um brinde, levaram lá uma bebidinha. Eu lembro que, inclusive, eu comentei, porque a gente não bebe álcool, né? O pessoal, sim. Aí eles levaram para nós um suco e eles tomaram a champanhe e nós fizemos um mirante, assim, um lugar bem bonito na estrada. A gente parou, conversou e tudo mais. E no destino lá no local, ele fez muita coisa legal, do tipo, vamos fazer um boneco de neve. Você sabe fazer boneco de neve? A gente não sabe, a gente faz aquela coisa horrorosa, né? Ele ensinou a gente a fazer, ficou um bonecão enorme, tiramos foto. Então, ele proporcionou tantas experiências que o fato da gente não ter ido para o destino original, que poderia ter sido frustrante, no fim foi muito legal, por causa do guia, assim, por causa da proposta do passeio. E eu não vi muitos outros fazendo alguma coisa parecida. Eu vi muitos outros levando assim a galera até o local, falando, ó, vocês podem tirar foto, vocês podem andar aqui, aqui, aqui. E o cara foi falando no celular lá, foi esperar. Simples assim. Então, eu acho que esse é um ponto bem legal da gente conversar, assim, que é bem isso, né? Você me fala como é que é no caso das mesquitas, assim, como assim vai deixar lá e não vai levar? E interessante que, assim, eu acho que quando a pessoa gosta muito do que ela faz em qualquer profissão, é que ela acaba se destacando, né? Porque, por exemplo, eu nunca pensei muito, sabe qual é o diferencial? Eu achei que o que eu fazia era o normal. Informar a pessoa sobre o que ela tem que vestir para vir para cá. Se ela quiser trazer uma troca de roupa, deixar no carro, porque a gente está de carro. Então, aí vai ter um lugar que eu vou dizer aqui, se vocês quiserem trocar de roupa, para ficar mais à vontade. Eu achei que isso era normal. E não é. As pessoas vão para mesquita comigo, né? Ou vão para outro lugar. Daqui que eu seguro a bolsa. Quando eu vejo, eu tô cheio de bolsa. Eu seguro a bolsa para ela tirar uma foto ali. Não sei segurar a bolsa, sabe? O segurança nunca vem para reclamar porque o cabelo que tá começando a aparecer, eu já vou lá e arrumo, ensino a fazer para ter experiência de tentar. Mas eu achei que, tipo assim, isso o cliente está pagando para que tu esteja ali com ele, né? Eu já tive perrengues que o cliente nem viu. Ele não viu nada, ele aproveitou, sabe? Eu já deixei assim, eu não sei como é que ele lidava, eu já vi um guia entrar antes da gente e sair com o cliente dele sangrando que o cara caiu,
se machucou lá dentro. E eu, olha que lindo pro lado, para tirar a visão dos meus clientes do que estava acontecendo, sabe? Ninguém viu nada. Mas eu já vi que não é. Isso é um diferencial no fim, né? De que não é só por eu morar aqui há tanto tempo. E aí eu brinco com o pessoal que me segue que eu tenho as letrinhas miúdas, eu conheço os lugares. Quase tudo aqui eu vi a inauguração. Tô velha. Eu vi tudo ser inaugurado no país. Então, mas esses detalhes pessoais, né? Saber lidar com o gosto da pessoa. A pessoa gosta mais de museu, de arte, uma coisa refinada. A pessoa quer festa, quer parque, tem criança. Nossa, são tantos detalhes que tu sabendo lidar com eles e sabendo desse histórico do cliente, eu acho muito mais fácil de lidar. Nossa, eu acho que isso é um ponto assim, é bem isso, parece ser básico, mas infelizmente tem muita gente que não tá fazendo esse básico, e aí o pessoal não consegue enxergar. Às vezes a pessoa tá tão concentrada ou acostumada do jeito que faz que ela não para pensar no que ela pode fazer diferente, o que está faltando, ou como que ela pode melhorar a maneira como ela faz o trabalho dela. Então, as pessoas ainda não ouvem muitos clientes, muitos turistas, do que eles realmente querem. Então, é bem isso. Ah, não, você está recebendo uma família com criança? Pô, tipo, você sabe que tem um parquinho, às vezes é uma quadra pro lado, sei lá, né? Ou que é um lugar legal ali para conhecer, uma interaçãozinha, um lugar, né? Às vezes, né? Principalmente se você está num privativo, né? É muito fácil de adaptar. Ou então, e assim, às vezes eu acho que basta você conversar um pouquinho, né? Claro, às vezes você recebe uma proposta, você pode fazer um questionáriozinho, pode perguntar, tipo, coisa, ó, o que você gosta, o que você não gosta, tem uma restrição, né? Às vezes você fala assim, ah, vou levar uma pessoa, né, num lugar super legal para ela comer e tal, daí você descobre que ela tem uma restrição alimentar do principal ingrediente, sabe? Um negócio meio maluco, né? E às vezes uma conversa simples que você tem, não, eu tenho isso, meu filho tem essa doença, sei lá, isso aqui. Quando você faz esse detalhe do tipo, não, então vamos nesse outro restaurante que esse daqui atende perfeitamente, sei lá, se você é vegetariano, então beleza, vamos lá que aqui também tem uma comida boa, tem várias opções, assim, inclusive a que você precisa. Gente, isso faz uma diferença para quem é turista, sério. Tipo, são detalhes pequenos, mas que a pessoa se sente em outro mundo, né? E eu ainda, assim, são pequenas conversas e tal, que você já descobre essas coisas. E isso é hospitalidade, turismo é pura hospitalidade. Então, isso faz bastante diferença, né? Lembrei agora que eu tive experiência de uma cliente, falou, nossa, bebida alcoólica, disseram que não pode beber, que não tem aqui nos Emirados. Eu disse, não tem para vender, tu pode beber, mas até agora eu tenho até falado para as pessoas, Estados Unidos, tu também não pode tomar uma cervejinha na beira da praia? Então não é uma restrição dos Emirados, é de vários lugares que as pessoas não sabem, né? Aí eu falei para ela, quer tomar uma cervejinha de noite? Quero. Então tá. Como era um passeio privativo, ela me contratou, eu levei ela num liquor shop, né? Um mercado onde vende bebida alcoólica. Ela escolheu, eu botei no carro, levei para ela no hotel. Então ela tinha a cervejinha dela para tomar de noite no hotel. E fez uma diferença imensa para ela. Às vezes para você, inclusive, é uma coisa tão simples, mas para aquela pessoa do outro lado é algo muito muito especial, assim. É aquilo assim, nossa, ela me lembrou de mim, ela entendeu isso. Nossa, isso que eu gosto, a pessoa pensou. Eu acho que o fato de você pensar, né? Eu gosto muito de trazer meus exemplos de maternidade, assim, que principalmente se você quer agradar uma mãe, né? Basta você fazer alguma coisinha ali que deixa o filho feliz, que a mulherada fica, né, super feliz. Então, poxa, trouxe às vezes, né, coisas pequenas. A gente já teve, por exemplo, passeio quando eu fui lá para a Amazônia, né? A gente fez uma caminhada na floresta e o nosso guia, eles têm, tipo, eles usam as folhas da palmeira, assim, que eles têm lá para tudo, é impressionante. Que eles fazem cobertura de casa, fazem um monte de coisa, assim, é muito, muito, muito legal. E ele sabia fazer uma cobrinha, né, com aquela folha. E ele, assim, a gente ia caminhando, ele ia fazendo, que já tem muita prática, né? Sim. E aí deu uma de presente para cada uma das crianças. Eu achei aquilo o máximo. E assim, foi
legal, mas é uma coisa que marca muito. Então, e foi uma coisa muito pequena. Ele pegou lá uma coisa que ele, sei lá quantas mil vezes ou quanto. Ele já não sabia fazer isso, né? Sim. Então, esses detalhes, eu acho que pensar nos detalhes sempre dá diferença. E às vezes a gente é isso que, como turista, né, como uma pessoa, fica na memória, né? E eu imagino que aí, com a quantidade de coisa que tem nos Emirados, com, né, o tanto que tem para fazer, tem tanta coisa legal, né, que dá para trabalhar dessa maneira. É verdade. Eu já fiz testes, porque assim, todo mundo que contrata o meu serviço de guia não sabe, mas quando chega, a primeira coisa que eu faço é dar um presente. Então tem uma lembrancinha. E eu já fiz testes de diferentes lembrancinhas para ver como é que era a reação da pessoa. E tem um deles que não adianta, é o que ganhou até hoje, que todo mundo fica super encantado. E nunca vou esquecer daí de uma experiência de uma família que tinha uma menina pequenininha, não sei te dizer, uns 2 anos de idade, 3, a coisa mais bonitinha. E eu dei, na época, para ela um camelo de pelúcia. E sem querer, eu sempre antes de ir trabalhar, eu penso, que cor será que a pessoa gosta? Como é que deve ser a vibe dela? E não sei por quê, eu geralmente acerto. E eu dei um camelo todo rosa para a menininha. Ela andou o tempo inteiro com aquele camelo, ela deu o nome pro camelo, o camelo andava junto. E quando eu via, ela não estava mais de mão dada com os pais dela, ela andava de mão dada comigo. Ela dizia, tia, vamos! E eu ia com ela e mostrava as coisas. Eu uma fã. Ela foi uma coisa mais bonitinha, muito queridinha. Esse dizer, ai, que saudade das minhas filhas pequenas. E tu vê, eu fiz isso por de coração, não fiquei pensando em nada a mais, sabe? E foi realmente uma diferença na experiência, né? Com certeza dessa família. E para mim, com certeza foi uma diferença também. Você já comentou, quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta, a gente põe aquela dose de carinho e amor no nosso trabalho, né? E a gente fica feliz. Eu pelo menos, sou assim. É uma das coisas que são mais gratificantes do trabalho dentro do turismo é a gente poder ver assim, o quanto aquilo toca nas pessoas, o quanto deixa aquelas pessoas felizes, porque trabalhar no universo das viagens e do turismo, muitas vezes são pessoas que estão realizando um sonho, elas querem viver aquilo intensamente, é um momento assim, principalmente, né, quem trabalha na parte de lazer mesmo, né, férias. E às vezes, assim, eu fico imaginando uma viagem aí para Dubai, né? Pegar Dubai, Abu Dhabi, a região toda. Às vezes, a pessoa chegar lá, ela teve que se sacrificar um pouco, teve que economizar, né? Porque os valores são altos, mas ela, né, tá disposta, ela tá vivendo aquilo, e aí você chega e faz esse sonho ser uma realidade, faz aquilo ser, e você coloca, e eu acho que é tão legal a gente ver isso, que a gente curte. Então, a gente curte com a pessoa, a gente curte o momento junto e a gente quer agradar, a gente quer fazer as pessoas ficarem mais felizes. Então, quem tem essa perspectiva, quem gosta de trabalhar dessa maneira, né, e põe esse amor dentro do trabalho, eu também acho que dá um plus, assim, que faz toda a diferença, né? Isso é muito legal. Tchê, se vocês tiverem perguntas aí, escrevam nos comentários que a gente vai ler depois, tá bom? Deixem coraçãozinho e sigam a Flávia também no Instagram dela, viu? Né, dos dois lados aí, que eu já vi gente que acompanha meu trabalho também, que entrou por aí. E digo o mesmo. Obrigada a todo mundo que está aqui com a gente assistindo, é muito bacana, né? Porque são trocas de experiências, tanto de lado de profissional quanto de cliente, né? De quem não conhece, quem está conhecendo agora. Porque, por exemplo, eu sou formada em educação física, a minha especialização é dança e consciência corporal. Eu trabalhei com dança por 22 anos, mais ou menos. Eu dava aula aqui, né? E aí as pessoas me incomodavam. Liz, por que tu não é guia? Por que tu não é guia? Eu nunca tinha pensado nisso, né? Nossa, as pessoas conhecerem comigo. E nunca tinha pensado no conhecimento também que eu já tinha por morar aqui, né? E outras coisas que eu não tinha observado. Como, por exemplo, para ser guia turística, que é uma coisa que a gente vai falar agora, que é guia de turismo no Brasil, né? Que nós conversamos. Quero depois ver contigo, Flávia, sobre isso. A gente passa por aulas teóricas, aulas práticas, por prova teórica, por prova prática, um monte de coisa. E aí eu vi que tem certas coisas, nossa, eu nunca tinha notado aquele prédio, não sabia daquele detalhe e tudo. Mas em compensação, quando eu fui fazer a minha prova, e eu falei detalhes que eles não sabiam do curso. Por exemplo, nós passamos por lugares, tinha que falar sobre os prédios,
E aí, de repente, olha, aqui do lado também tem o hotel tal, que tem uma boa localização. Comecei a falar sobre ele, que elas não conheciam. E indiquei, ó, quem não gosta de comida apimentada, quer conhecer comida brasileira, aqui dentro tem uma churrascaria brasileira, mas também tem de sushi. As mulheres ficaram, tem mesmo? Vocês viram elas falando. Então, acho que virou até um diferencial, porque às vezes as pessoas nem querem saber o nome de quem construiu, outras querem saber o nome, data, tudo, mas alguns detalhezinhos, tipo, olha, eu posso voltar aqui depois, então. Porque quando tu tá de grupo, de ônibus, geralmente o City Tour só passa. A gente não entra nos lugares, tu pode voltar no outro dia, né? Então foi muito interessante, que eu, tipo, nossa, elas não sabiam, mas elas são daqui. Sabe que é uma coisa muito interessante, assim, principalmente quem trabalha, né, nessa área. No teu caso é um pouco mais fácil, que você mora e trabalha com isso localmente. Tem algumas pessoas que trabalham com determinados destinos, mas não moram. Mas, assim, eu sempre defendo muito, né, que você tem que viver experiências, principalmente se é um lugar que você trabalha com frequência, você tem que estar lá de vez em quando, periodicamente. Isso é investimento, né? É. E é muito comum, né, até mesmo como moradora, assim. A semana passada eu estava falando disso numa palestrinha que eu fiz para um grupo de mulheres, que as pessoas perdem muito em não conhecer o próprio lugar onde vivem, assim. Então, o pessoal fala, daquele lugar, de longe, não sei o que e tal. E a pessoa fala, tá, mas você conhece a tua cidade, você vive experiência de turismo, né? Mesmo que a pessoa fale, poxa vida, vamos supor que ela trabalha e ela venda Maldivas, que é um lugar que não dá para ficar indo o tempo todo, né? Então, beleza, mas você, tipo, tem outras experiências? Você costuma ir no aeroporto, então, para sentir como é que tá o aeroporto, o movimento, né? Numa viagem local, mas beleza, você vê como é que estão as coisas, o aeroporto aqui tá bom para pegar. Tá bom, vou fazer uma viagem internacional mais curta, mas você vai passar pelo mesmo terminal que todo mundo passa para embarcar para qualquer país e tal. Então, essas experiências que a gente vive, você passa os perrengues, você passa as glórias, as lutas, né? Para mim, isso é muito, muito relevante, né? E eu tenho eu tenho um workshop que fala disso, né? Com o turista técnico, que é um workshop que eu disponibilizo online para quem quiser se interessar, se alguém quiser, ele é disponível, é só comprar. E é um preço bem legal. Mas assim, de você ter. E aí, quando a gente vai como profissional para os lugares onde a gente vive, né? Eu a gente daí tem esse olhar diferente. Então é bem isso. Você foi, você fez o curso, você começou assim, ó, tem esse lugar aqui. E pode ser, por exemplo, que você não coma sushi. Tudo bem. Mas você sabe que tem lá. E você vai Exato. falar isso. Você vai falar para aquela pessoa. Pode ser que você não tenha mais filhos pequenos, mas você sabe que tem o parquinho em tal lugar que vai ser legal para as famílias no futuro. Ou que tem alguma coisa para tantos públicos que tem por aí, né? Que você pode receber. Então a gente já fica com aquele olharzinho, tipo, aqui tem isso, isso e isso, poxa, isso é legal, essa proposta disso, esse evento, tudo isso a gente já fica assim antenado no radar, ou deveria ficar, né? Viagem, essas coisas para mim, hoje eu já vejo muito realmente como investimento, né? Investimento de vida, investimento de carreira, o fato de você viver, assim, você vive muita coisa em pouco tempo, e isso para mim abre muito o meu olhar profissional e eu consigo trabalhar e ajudar mais gente com todas essas experiências. Acontece também, é difícil, a gente não consegue conhecer tudo. Mas aí, de repente, eu postei sobre uma loja, aí uma criatura maravilhosa aqui que me segue manda, Lizzy, eu achei em tal loja o mesmo produto mais barato, olha onde é que é. E vira uma rede de Muito informação. legal. É muito legal. Olha, eu achei um cantinho aqui que abriu, eu levei minha filha. Que legal! Já passei uma informação para todo mundo. Olha isso aqui. Olha, de repente a loja tal fechou. Mudou o horário. Essa comunicação faz que a gente não dê com a cara na porta, sabe? É muito bacana isso também. Tá no perfil que eu tenho de famílias, essa semana mesmo, teve uma pessoa que me pediu uma dica de roteiro em Porto Alegre. E aí eu falei, olha, esse é o roteiro que eu gostaria de fazer, que é uma coisa que eu já pensei, mas eu não fiz ainda, não fui para isso. E aí eu lembro que, assim, claro, como eu não fui, eu tenho umas ideias, mas eu não tenho o plano feito, porque eu ainda não tô, né, com a data marcada, assim, para ir. E aí eu lembro que eu escrevi, assim, aí tem, assim, né, lugar para pesquisar alguma coisa na região, mas eu não pesquisei ainda uma indicação específica, porque eu não fui, né, e tudo mais. Mas não deu, juro pra você, não deu 2 minutos. Teve 2 pessoas que me mandaram a indicação no mesmo lugar. Fala pra ela fazer tal coisa. Fala pra ir nesse lugar jantar que é muito bom e tal. Então, essa rede é muito legal. E quando a gente compartilha, acho que é legal você comentou.
a gente começa a apresentar o que a gente vê, o conteúdo que a gente faz, as coisas legais da cidade e tal, assim, as pessoas começam a comentar. A gente teve uma cidade aqui do litoral do Paraná, que é histórica. Voltou? Deu, agora voltou. Tá. Então, vou retomar. Semana passada, a gente teve tive com a minha mãe, que estava aí no litoral aqui do Paraná, numa cidadezinha histórica, e eu compartilhei algumas imagens, algumas coisas que a gente fez, o que a gente fez, o que a gente comeu e tudo mais. E aí teve uma pessoa que falou: Nossa, meus avós casaram nessa igreja que você mostrou. Nossa, que legal! Então, essas trocas são muito legais, né? São muito gostosas. E a gente vai, e aí com a experiência de um, com a troca de outro, é bem isso. Eu acho que quanto mais a gente compartilha e mostra, né? Além das pessoas confiarem mais no nosso trabalho, dizer assim, poxa, ela sabe, ela tá lá, ela sabe o que é, ela sabe o que é isso, sabe que não pode aquilo e tudo mais. Ou ela descobriu por mim, que seja. Sim. Né? Eu acho que isso traz muito mais confiança e proximidade, né? Então é bem isso, parece que a gente está aqui batendo papo como se a gente já se conhecesse. Acho que você chega aí para atender alguém, dependendo do que parece que você já se conhece faz 10 anos e você está se vendo pela primeira vez. É verdade. Deixa eu te perguntar uma coisa, Flávia. Aqui nos Emirados, para a gente trabalhar como guia de turismo, é obrigatório ter uma licença. E essa licença, ela é separada por emirado. Um emirado é como se fosse um estado. Então, por exemplo, a minha licença é para trabalhar em Abu Dhabi. Se alguém me pedir, Liz, vamos comigo, e tu vai ser minha guia em Dubai? Não posso, porque eu não tenho a licença de lá. Tem que fazer lá. Quer ir para outro emirado? De novo, cada emirado tem um. Então, imagina, fazer 7 licenças. Não dá condição por enquanto. Tudo aqui é pago. Mas no Brasil, como é que funciona para tu ser guia turística, guia de turismo? Bom, vamos lá. Eu acho que vou até comentar esse ponto. Eu lembro que eu comentei com a Lizzie, né? Eu falei, coloca lá como guia de turismo, porque eu descobri que no mundo, né? Assim, você falar guia turístico é tranquilo, assim, né? A pessoa do guia turístico, inclusive em Portugal, eu lembro que teve uma pessoa que comentou que tudo bem com essa nomenclatura, mas no Brasil, de fato, tem essa diferença do guia de turismo e o guia turístico, sendo o guia turístico o livro que você compra, um Publifolha. Não tem tantos assim impressos, mas ainda existem, né, esses guias de viagem. E tem o guia de turismo, que é a pessoa. E quem é guia de turismo do Brasil, às vezes fica meio encucado, fica meio bravo, assim, né? E aí eu falo assim, não é da área, tipo, tudo bem, assim, acaba falando. Mas quem trabalha com turismo não pode errar nessa, né? Então, é legal, assim, que é uma coisa importante, né, sentir essa nomenclatura. Mas para os guias de turismo aqui, na verdade, eles têm, assim, categorias, né? Que tem o guia de turismo regional, o guia de turismo estadual e o nacional e o internacional. Então, para cada um deles, né? Você tem que ter lá o Cadastur e você vai se cadastrar. E até daí não tem, assim, grandes diferenças nessa questão de atuação de valores, assim, né? Não essa licença, mas você tem que ter o Cadastur. A diferença também vai ser até no tempo de duração do curso, da capacitação e tudo mais. Então, isso que vai acabar influenciando no tipo de modelo, mas é basicamente regional, nacional e internacional, né? E aí, nisso que vai fazer a diferença. Pelo que você me fala, é mais simples trabalhar como guia aqui. Claro, você tem que fazer o começo do processo, você tem que se cadastrar no Ministério do Turismo, mas eu acho muito simples fazer assim o processo do cadastro e tudo mais, desde que você tenha feito o curso, claro, são 6 meses, pelo menos ali em média, né, dos cursos. Se tiver aí que eu esteja falando uma coisa que não está atualizada, me avise, mas até onde eu sei é isso. E aí você pode atuar, né? E o pessoal tem muitos guias de turismo que acabam atuando como MEI mesmo, que é o microempreendedor. Então acaba sendo bem acessível, né? Para trabalhar na profissão guia de turismo. Então, né, para quem está aqui, eu acho que é um pouquinho mais simples do que tem aí, que acaba daí gastando talvez um pouquinho mais, já que você tem que ter por emirado essa licença. Eu fico pensando assim, porque por exemplo, no Brasil tem muita faculdade para tudo, né? Então, tudo a gente tem informação, a gente estuda, que é uma coisa que as pessoas, quando vêm para cá, ficam chateadas, para não dizer furiosas, para não dizer um palavrão. Porque no Brasil, tudo tu realmente faz faculdade, faz curso, faz mestrado e te especializa naquilo. Enquanto, por exemplo, eu sou formada em educação física no Brasil. Só que se tu quer trabalhar em academia
no Brasil, tu tem que ser formado em educação física. Agora, aqui nos Emirados, a tua formação do Brasil não serve para nada. Porque tu tem que fazer um curso de final de semana para trabalhar em academia. Tem que ter curso de PT, mas não precisa ter faculdade nenhuma. Então, assim, nossa, é muito estranho. Claro que daí difere muito, né, a qualidade e o trabalho. Mas para trabalhar com turismo, enquanto eu vejo que, dependendo, tem faculdade no Brasil, não sei, mas não é obrigatório. Aqui a gente tem esses cursos aí e curso de primeiros socorros. É obrigatório ter também. Eu tenho a carteirinha. Isso é bem, eu acho Eu não quero que ninguém passe mal. Não quero fazer boca a boca ninguém, não. Bom, aí, se eu for me alongar, vai longe, né? Porque hoje, né, eu poderia ser psicóloga formada, mas eu não posso trabalhar como guia de turismo. Porque o guia de turismo é uma profissão regulamentada. Mas a formação e profissão turismólogo, que é uma parte que envolve muito mais gestão, mais áreas. Eu tenho vídeo no meu perfil sobre isso. Quem quiser, dá uma olhada lá que eu explico, né? Você não pode atuar. Então, se eu quiser trabalhar como guia de turismo, eu tenho que fazer, né, mesmo sendo turismóloga, eu teria que fazer o curso de guia. Mas tenho conhecimento para isso? Tenho. Se eu quisesse montar uma empresa, se eu quisesse começar a fazer tours, montar roteiros e tudo mais, conhecimento técnico para fazer o trabalho de um guia, eu até tenho. Mas eu não tenho permissão perante a lei de fazer isso. Tem muita gente que que burla essa regra? Existe, né? Principalmente em cidades muito turísticas, que o pessoal tira um filãozinho e tudo mais. Mas tá errado, né? Daí você já faz a coisa fora, né? De uma maneira profissional e tudo mais. Mas é uma doideira, assim, porque eu também eu acho que, por exemplo, aí eu vou talvez entrar até numa briga aqui. Por favor, gente, não briguem, é uma opinião pessoal. Não briga, depois eu trago também uma polêmica aí para debater. Em seguida, tô segurando aqui. Eu sou muito mais a favor da capacitação, assim, porque muitas vezes a pessoa tem o diploma, tem o curso, e ela não é um bom profissional. Ela tem o papel, talvez ela fez tudo nas coxas, e você tem uma outra pessoa que, por algum motivo na vida, uma oportunidade que não teve antes, tal, ela começou a trabalhar antes com isso, ela ficou experiente, ela tá atualizada o tempo todo, mas ela não tem o dito cujo do papel ou da carteirinha, né, para dizer que é. Então, eu pessoalmente acho duas coisas, que para todos os bons profissionais tem espaço no mercado, sempre, né? E outro ponto que assim, eu entendo que tem profissões que são um pouco mais delicado, né? Você não tem como uma medicina ali, não tem um CRM, é mais complicado, né? Você ter mais essa garantia. Mas o turismo, ele é uma área muito aberta, que tem muitos campos de atuação. E eu, pessoalmente, não sou super favorável. Inclusive, assim, o pessoal me pergunta sobre a regulamentação da profissão turismólogo, né? Que eu sou turismóloga e eu não sou a favor. Eu acho que o turismo é um campo tão amplo que é muito complicado você regulamentar. Você vai acabar restringindo atividades do que forçando a barra. Então, eu realmente acredito que o bom profissional vai se encaixar no mercado, vai ser atualizado. E eu sou um pouco assim, eu acho que teria que, pelo menos, por exemplo, quem é turismólogo também poderia atuar como guia, porque ele tem capacidade, ou então que fizesse, por exemplo, uma avaliação, uma outra maneira de qualificação, né? Que a pessoa pudesse ter mais autonomia para comprovar a capacidade mesmo da pessoa. Porque eu acho que tem muita gente incapaz que está fazendo um trabalho legal e que não pode fazer 100% da atuação ou trabalha nos bastidores e tal, porque não tem a carteirinha. E tem outras pessoas que, sei lá, fez lá no começo da vida e tal, mas ela trabalha meio nas coxas, trabalha, né, de um jeito ruim. Então, eu não quero ser muito polêmica, realmente, pessoal. Acho que eu sei que tem gente que discorda e tá tudo bem. Faz parte. Aí, nesse ponto, eu acho que teus Emirados aí ganham, porque eu sinto um pouco mais de flexibilidade para você entrar na profissão. E, assim, digamos, de tempo. Tem como, né? De período de tempo, assim. Tem que fazer. Não é um oba-oba, né? Mas eu acho que talvez o caminho seja um pouco mais curto. Claro, você tem que ser profissional bom, mas talvez um pouco mais curto de algumas coisas aqui. Por isso que eu quis trazer isso e conversar contigo, que é para explicar o lado daqui, né? Que, assim, aqui nós temos apenas 3 categorias. Eu cheguei a anotar para não perder. Por isso, a tradução para o nome em português, eu adorei a tua explicação. Porque a gente tem o Tour Guide,
o Tour Operator e o Travel Planner. Então, são 3 coisas. O Travel Planner não tem que ter faculdade, não tem que ter curso, não tem que ter nada. Ele só tem que ter uma empresa, porque ele vai oferecer o serviço de fazer o planejamento da tua viagem. Mas ele pode vender passagem, ele vai ter que abrir uma agência de turismo, né? Ele pode fazer tudo. Hotel, o roteiro, mas ele não pode ir junto com o cliente. Ele não pode acompanhar o cliente, porque ele não é um guia. Aí tem o... O que está tendo aqui, que é uma profissão que está crescendo aqui, é o travel designer. Que encaixa nesse meio. Ele não pode ser guia também, mas ele é um planejador da viagem. Então, o travel designer, ele vai fazer o desenho da viagem, vai roteirizar, vai fazer assim, de uma maneira muito mais detalhada. É uma profissão relativamente nova aqui no Brasil e é bem isso. Ele pode até nem ter agência, ele pode ser só... Porque ele pode não vender, digamos assim, o pacote, né? Não vai vender uma passagem, não vai vender o hotel, mas ele vai fazer o teu roteiro, ele vai dizer, né, ó, dia 1 você vai... A pessoa pode até reservar, por exemplo, hotel por conta e tal, ou com uma agência mesmo, mas a pessoa vai roteirizar, dizer assim, ó, você vai nesse primeiro dia, né, você vai fazer teu check-in, aí você vai para tal praça, daí você vai fazer tal lugar, tem essa experiência em tal horário, não sei o quê, e vai fazer todo bonitinho, assim. Então, tem gente que já abriu empresa, assim, quem trabalha com isso, mas assim, não tem nem necessidade da faculdade. Digamos que assim, tem gente que começou por conta mesmo, mas eu já vi capacitações, mas que não são nem faculdade, nem um curso técnico assim, específico. É um curso que é feito, mas é bem isso. Mas não pode fazer guiamento, não pode acompanhar, mesmo esquema. E até a Pink está perguntando freelancer, então a Travel Planner, se ela for só ajudar a pessoa, achei o voo barato, vai naquele site lá e compra. Ela não compra passagem, achei o hotel. Ela faz todo esse planejamento, roteira tudo. A pessoa pode trabalhar aqui como freelancer. Só que para ser freelancer aqui nos Emirados, ou até mesmo uma profissão... Até esse que tu me falou da travel designer, é novo, nunca tinha ouvido falar. Mas tem o tal do nômade digital. Mesmo nômade digital, nos Emirados Árabes Unidos, se tu tá aqui dentro, tu tem que ter visto de residente, tu tem que ter a permissão de trabalho. E então, é um freelancer, né? Tu precisa ter isso ou tu não pode trabalhar. Porque aqui nos Emirados, se tu tá aqui dentro, tu tem que estar legalizado. O turista não pode ganhar dinheiro, eles falam, né? Então, mas é possível. Mas aí a gente tem o Tour Operator, que nem sei se eu tô falando certo, mas eu tenho uma amiga que aconteceu isso com ela. Então, o Tour Operator é uma atividade comercial dentro de uma agência de turismo. Só que, de novo, ela não pode ir como guia. Ela tem o direito de contratar os guias freelancer para poder, então, ter o guia para ir com o cliente. E aí tem acontecido de pessoas que estão por aqui, que estão levando amigos, né? Conhecem pessoas para passear. E assim, não, eu vou abrir uma empresa, que é muito mais rápido, é mais caro, mas é rápido, como Tour Operator. Só que não, elas não vão poder acompanhar os clientes também, elas vão ter que contratar alguém. E aí é uma bagunça, porque é um país muito novo aqui, que recém está começando tudo, né? De leis e tudo. E é isso que tu falou, que no Brasil é mais amplo, mas leva mais tempo. Aqui é completamente separado. O motorista só pode dirigir. O tour guide só pode ir com que é o tour de turismo, né? Pode ir com o cliente. O tour operator pode oferecer os pacotes. Passei no deserto, ingresso para entrar no Paraferrari, mas não pode ir junto. Então, assim, aqui é tudo, cada um no seu quadradinho. Que não é diferente, porque daí a gente tem as agências de turismo, a gente tem as operadoras de turismo, que é bem isso. Tem as pessoas que vendem as coisas, né? Os pacotes, mas tem as pessoas, os operadores que organizam isso. E aí você tem os travel designers, que geralmente é um trabalho à parte, mais personalizado. Tem agente de viagem que também é travel designer? Sim. Eu tava até vendo os comentários aqui, né? Tem uma. Eu sou travel designer e guia, né? Então é bem isso. O pessoal vai, tipo, tentando... né? Eu faço o curso aqui, me capacito aqui, então sou autorizada para isso. Pega uma licença daquilo e você vai aumentando o teu leque, né? De opções. Tipo, eu sou... Mas é um leque, né? Sou 3 em 1, 4 em 1, assim vai. Mas isso é legal. Né? Mas isso é legal porque a maioria das pessoas não sabem disso também, né? Que existe esse leque. Que nem eu falei, quando eu fiz o curso contigo de blog, é uma profissão também. E a gente não se dá conta que o turismo em si tem uma rama enorme, é uma raiz de árvore, assim, de tanta possibilidade que tu tem, né?
E aí, quer queira ou não, principalmente com a vida digital aí, né? Surgiram muitas coisas, porque antes, né? Se você pegar, né, 10 anos atrás, a gente nem tinha mídias sociais do jeito que é hoje. Então, você não tinha profissão de influenciador, né? De alguma coisa, de qualquer coisa. Por mais que seja, às vezes tem influenciador do próprio negócio. Eu sou, né, guia de turismo, mas eu sou influenciadora pelo meu canal e trago as pessoas aqui, apresento aquilo e o pessoal vem. Você acaba sendo um pouco das duas coisas. E não tinha, assim, um pouquinho mais ali os próprios blogs, né? Não tinha. E aí, blog virou profissão. E o mundo é muito dinâmico. Então, eu acho que as próprias regulamentações, e isso em qualquer país, às vezes nem conseguem acompanhar a velocidade que as coisas estão acontecendo, né? Eles tentam e vão atropelando, que nem eu digo, aqui não pode, cada um separar, mas todo mundo faz tudo. Porque é impossível, né? A gente tem que se virar, tem que pagar as contas e ninguém tá fazendo nada errado, mas tem essas coisinhas que se te bater a fiscalização, acabou, né? Porque a multa aqui é terrível. Porque dependendo do que eles interpretam do que você está fazendo, não, mas você está, né, fazendo. Não, mas você está, então, fazendo. Você está sendo guia. Assim, não estou sendo guia. Tem que tomar cuidado. Até para ter blog agora tem na lei aqui. Se tu quer ter um blog, não interessa do que é, tu tem que ter uma licença. Aqui nos Emirados, até para fazer voluntariado, tu tem que ter licença. É gratuita de voluntariado, mas tem que fazer a licença. Interessante, né? Tem uma pergunta legal ali. Então vamos ter interesse de trabalhar com isso na Inglaterra. Será que o mercado está saturado? Londres é uma capital cheia de tour guides e agências, né? Não está saturado. Nunca. Nunca está saturado. Eu vou dar um exemplo bem interessante, que é, queira ou não, na pandemia, por exemplo, né? O pessoal inventou os tours virtuais e eu fiquei abismada em como o pessoal trabalhou com isso, né? Então, eu acho que tem alguns pontos que são bem interessantes de você trabalhar, principalmente pensando em nichos e pensando em temáticas. Então, por exemplo, hoje, se você quiser, por exemplo, na Inglaterra, fazer um tour para brasileiros em português. Então, não é todo mundo que fala português, apesar de ter um monte de tour guides lá, o pessoal vai fazer com a bandeirinha, não vai ser todo mundo que fala português. Então, você tem que já é um ponto positivo. E aí, claro, você vai querer trabalhar com o público brasileiro ou com o público em Portugal. Então, beleza, você tem que definir seus nichos e seus focos. Você pode fazer um tour em português sobre Harry Potter. E aí você vai passar nos diversos lugares. Isso é uma coisa que já existe, eu estou dando assim, de maneira... Mas às vezes existe só em inglês. Eu vi isso na pandemia. Eu vi pelo menos 2 ou 3 experiências virtuais que eram tours, que o pessoal mostrava os lugares, mas eram todos em inglês. Então talvez você possa fazer uma versão em português. E leitor de Harry Potter no Brasil tem de monte. E você pode fazer isso. Então, é um tour diferente do que passar simplesmente pelo Big Ben e passar pelos lugares mais clássicos, assim. Você talvez vai até passar por lugares clássicos, mas você vai mesclar com o interesse daquela audiência. Então, isso é um ponto, né? Você trabalhar com literaturas, com filmes famosos, com lugares assim. Não, às vezes a pessoa quer saber só quer entender um pouco mais como é que funciona a família, as coisas da família real, mas além de tipo ir lá e ver a troca da guarda, do tipo, os lugares, quais são os procedimentos, os detalhes. Às vezes você tem isso em um outro idioma, você tem de uma outra maneira, mas você também tem a tua pegada, o teu jeito. E você tem que ir entendendo os movimentos do mercado. Às vezes você quer fazer tours só voltado para quem gosta de música. Então, não, aqui é um polo musical disso, ou sei lá, então tem que ver, né? Eu acho que tem muita oportunidade nesse sentido. E aí eu fiz um tour virtual na época da pandemia, que é um tour que existe na versão presencial, mas ela adaptou para o virtual e ela fez para muita gente, que era sobre uma área específica do Rio de Janeiro, que é a Pequena África, que é um tour que fala sobre a parte histórica. E ela trouxe referências muito legais, ela trouxe música. No final do tour, ela me mandou uma lista no Spotify com músicas selecionadas relacionadas a tudo que ela, né, mostrou.
E isso foi, assim, foi muito interessante. Então, você consegue pegar essas partes, esses detalhes, essas oportunidades, é super legal. Às vezes você vai fazer... Eu já vi também experiências que eu achei bem interessantes de... Tipo assim, é um tour mais clássico, mas feito para famílias. Então, é uma caça ao tesouro na cidade. Você vai fazer a viagem com criança, eles fazem do tipo, você vai ter que encontrar uma... Assim, dentro desse museu tem uma florzinha assim, tem não sei o que e tal, e você tem que achar lá e tal. E no final do tour, você vai montar um quebra... Sei lá, você vai achando, isso vai te ajudar a montar um quebra-cabeça e você vai ganhar um presente, um tesouro no final. Então, tem tanta coisa, tanta maneira legal de trabalhar, né, nesse universo do turismo, que dá para fazer muita coisa interessante. Então, assim, a Inglaterra é um destino super conhecido, Londres e tudo mais, mas pode saber, tem muita oportunidade lá, tem muito lugar, principalmente porque hoje as pessoas já não querem duas coisas, né? Você tem uma galera que quer fazer, por exemplo, aquilo que ela vê nas mídias. Você vai fazer o tour do Instagram? Vai pro Instagram. Eu quero ir só no bater foto. Você pode fazer, porque nesse lugar a artista fulana de tal veio bater foto. Nesse lugar é o banco lá do livro do não sei o quê. Então, tem gente que gosta disso. E beleza, você pode acrescentar, né? Então, você vai lá, você vai também fazer um curso de fotografia com celular, que seja, para você fazer as fotos nos melhores ângulos. Então, você vai ser uma guia e uma fotógrafa, né? Do tipo, ó, esse tá legal, esse não sei o que, você vai fazer pá. E a pessoa vai fazer o tour do Instagram nos lugares mais icônicos para fotos na cidade. Beleza. Por outro lado, você também tem gente que quer vivenciar a vida local e vai dizer assim, não, eu tô indo para Londres, sei lá, pela segunda vez, ou eu não quero passar no lugar da muvuca, eu não quero passar. Eu quero saber como que a galera vive aqui. Eu quero ter experiência local. Então, você vai lá no pub que é o que você frequenta também, com o que você vê com seus amigos, que o pessoal sai do escritório. Você vai frequentar o parque, você vai fazer um programa do tipo, ó, o que a galera gosta de fazer aqui é sentar na grama e comer, né, e tomar tal coisa. Aí você vai fazer isso, você vai levar a galera, ela vai fazer como os locais fazem. Então tem tanta coisa para inventar, né? Eu já tive uma pessoa que falou isso, eu tô pensando em morar aí, mas não sei se eu vou me adaptar. Vamos fazer um dia de residente, me leva só onde é, os lugares, tudo. A gente fez um dia de residente, foi muito bacana, foi uma experiência diferente. Ela falou, isso aqui eu gostei, isso aqui não sei se eu me adapto. E aí ela teve aquela experiência, né, para sair depois de lá de fora pensar. Olha só, tá o Intermundi Viagens com a gente aqui na live, dizendo que é verdade, é muito importante focar no turismo. E existem sempre vários nichos, né? Vou aproveitar que fazer um merchan agora. Em dezembro vai sair uma excursão para Israel. Se alguém está interessado em saber como que vai ser essa excursão e talvez eu vá junto, se a gente conseguir fechar um grupo bacana aí, vamos embora. Me manda mensagem depois da live que eu explico para vocês como é que vai ser o roteiro e coloco vocês em contato com a pessoa responsável por os maiores detalhes. Vai ser bem bacana. É um lugar que eu já ouvi falar coisas que eu jamais imaginava sobre Israel. É bem interessante. Já viajou para lá, Flávia? Ai, morro de vontade, menina. Vamos juntas! Vamos criar conteúdo de lá. Não é tão simples, mas vontade não falta. Né? Mas eu tenho super vontade. Mas que eu sou super, né? Eu sou super cristã, assim, religiosa, então tanto a parte. Aliás, eu tenho dois focos em Israel, né? Porque tem tanta parte histórica, bíblica e tudo mais, que eu tenho muita vontade de conhecer, estudo muito e tudo mais. Mas eu também já vi tanta coisa legal off isso, né? De ciências, mesmo Mar Morto, e alguns lugares. Eu tive uma família que eu conheci, eles fizeram umas coisas muito legais, assim, que foi diferente da parte bíblica mesmo, assim, lugares lindos, né? Aí eu já fico me coçando. Puxa, eu achei que tinha que ser 4 dias, sei lá, vou ficar 7 dias, não, acho que vai ter que ser 10, acho que vai ter que ser. Porque é tanta coisa, né, que a gente quer focar. Bom, a notícia boa é que provavelmente em breve, não vou dizer daqui a quanto tempo, uma semana, alguns dias, vai ter uma live aqui com a Intermundi comigo para explicar como é que é essa excursão lá em Israel, porque eles já fazem isso há 15 anos. Então, é bem nichado, é bem focado, para visitar vários lugares lá, então a gente vai estar falando sobre isso também.
Vou aproveitar que o Eu nos Emirados também está aqui com a gente. Botou a minha licença aqui em Dubai, já está com 5 itens na área de turismo. É para ver quanto item, quanta coisa tem, que é uma loucura, né? E a gente tenta ao máximo entrar nos eixos aqui para não ter dor de cabeça, né? É bem bacana o trabalho do Eu nos Emirados aqui também. Show, show. Muito legal. Gente, já estamos em quase uma hora de live. Dá pra, né? Nossa, já foi tudo isso, misericórdia. É. Ó, a Intermundo está dizendo, seja bem-vinda, Flávia. Vamos lá, Flávia. Depois a gente vai conversar no off. Já pensou nós duas juntas em dezembro? Ó lá, olha só. Vai ser o máximo. Ai. E tá todo mundo convidado, gente. Vamos lá. Bora. Até dezembro dá tempo de se organizar aí, ó. Pede de presente de Natal, de Páscoa, de aniversário. Aproveitar então para falar o seguinte: sigam o perfil da Flávia, que é turismóloga, tem um monte de cursos, ela tem uma oferta enorme aí para dar para vocês na área de turismo. Me sigam, eu moro aqui então nos Emirados, sou guia turística licenciada, especializada em Abu Dhabi, faço um trabalho diferente e também tenho aí minha parte de digital influencer, que foi o que eu comecei antes aqui, porque eu acho que a minha mania de professora, eu gosto de desenhar e explicar tudo bonitinho. Aí eu comecei a desmistificar que as pessoas têm uma visão diferente no Brasil, né? Sobre como é aqui. E eu gosto de desmistificar isso aí e mostrar que o furo é mais embaixo. É muito mais simples tudo. Não é tão complicado as coisas, são regras apenas para seguir. E, então, eu tento ao meu máximo informar. Eu não estou aqui para... só tem muito canal já fazendo isso. Vai lá e mostra que lindo que é o lugar. Eu mostro também que é bonito, mas eu te dou informações que ninguém passa. As letrinhas miúdas. E eu acho que principalmente nesse universo do turismo é muito relevante, porque como a gente está querendo aprender coisas de um lugar que a gente não está, que a gente não vive, né? É natural ter muitas dúvidas e a gente começar a procurar informação. Então, esse ponto da utilidade ele é muito importante para quem trabalha nessa área, porque é bem isso, principalmente quer queira ou não, tem destinos que são geram mais dúvidas, mais inseguranças, né, do que outros. O Emirados, né, para mim, por exemplo, é bem isso. Poxa vida, que roupa que é adequada? Né, o clima, né? Eu sei que é calor, mas será que eu entendo qual que é o calor, o que que não é? Será que faz frio? O que eu posso e o que eu não posso fazer? É uma outra religião, é uma outra realidade, né? Isso até, desculpa te cortar, mas é uma coisa que eu penso bastante, porque às vezes as pessoas não têm dinheiro, né? Então, assim, Lizzy, eu não posso contratar uma guia, mas eu queria ter dicas. Então tá, lá no YouTube eu faço um monte de vídeo com dicas. Mas eu queria investir um pouquinho. Eu tenho um guia turístico, então agora aprendi que isso é um livro. Eu tenho um e-book para quem quer viajar para cá, para saber o que acontece na imigração, qual é a roupa que dá para trazer na mala, o que tem que vestir. Então, tem um guia bem legal. Mas eu queria conhecer Abu Dhabi, mas eu quero fazer a pé, eu quero fazer sozinha. Eu fiz um guia turístico também de Abu Dhabi, com acho que tem 19 lugares, dizendo, olha, tem que ter ingresso ou não tem, roupa. Aí o mochileiro que adora se aventurar, tem ali um menuzinho para seguir, para poder... visitar, né? E aproveitar mais, né? Gente, eu amei! Eu acho que a gente tem que fazer mais lives depois para conversar mais de experiências, como contar. O que tu acha, Flávia? Eu sou parceira, né? A gente escolhe daí uma outra temática e a gente bate papo de novo. Flávia, muito obrigada pelo teu tempo. Eu amei. Desde que a gente se conheceu, eu tô adorando o teu conteúdo. Nós vamos conversar mais em off. E te agradeço demais pelo teu tempo aqui, né? Para informar a gente sobre um monte de coisa. E eu vou deixar tu... mesmo, assim, eu agora, né, só de acompanhar o conteúdo no Instagram, um pouquinho ali, eu também já estou mais informada, porque daí o dia que eu for, eu vou estar mais afiada, né? E aí, o dia que eu for, eu vou te ver pessoalmente, com certeza, né? Vamos, a gente dá um jeito de se encontrar. Muito, muito obrigado mesmo, Tchê. Essa live vai ficar gravada. Vocês podem voltar e assistir ela do início. Podem compartilhar, compartilhem com mais pessoas para ficar conhecendo o trabalho da Flávia, o meu trabalho. Pode me adicionar lá como colaboradora, que daí fica nos 2 perfis e aí todo mundo pode ver. Eu amei o papo. Muito obrigada, lindona. Obrigada.
de coração mais uma vez pelo convite. A gente se vê numa próxima. Com certeza. Criaturas do meu coração que estão me seguindo aqui, estão assistindo essa live, criaturas maravilhosas que seguem a Flávia, estão aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês e nos vemos num próximo vídeo, num próximo post, por aí. Obrigado, gente. Tchau. Tchau, tchau.